Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a essa aula. Vou tentar trazer de uma maneira muito dinâmica, não vou falar fácil, eu ia falar fácil. Vou tentar trazer de uma maneira muito dinâmica, muito simples, os fundamentos aqui do tape reading, todas as ferramentas que nós utilizamos, tá? O que são book de oferta, dimes in trade, superdom, ranking de corretoras, volume price, a gente vai passar isso passo a passo aqui com vocês, tá? Então, chega de enrolação, vamos para a tela, tá? Vamos para a tela. Hoje é dia 30 de dezembro, tá? Hoje é dia 30 de dezembro. Tá aqui a minha tela, tá, rapaziada? Vou colocar aqui minha fotinha aqui no cantinho, tá? E aqui é o seguinte, deixa eu só puxar aqui, cadê as ferramentas? Achei as ferramentas. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, meninos, é o seguinte, aqui, pronto. Primeira coisa que vocês têm que saber é que aqui no para você negociar dólar frente ao real, você não pode simplesmente chegar e falar eu quero comprar, eu quero vender. Além de ter acesso a essa plataforma aqui, que é a plataforma da Deloitte, que é o Profit Chart Pro, você precisa de ter o quê? Você precisa de ter uma conta e uma corretora. Aqui, eu trabalho com essas corretoras aqui, XP, Capital e Modal. E é o seguinte, hoje, dia 30 de dezembro, não sou filiado a nenhuma corretora, não tenho parceria com nenhuma corretora. Então, o que eu sugiro a você? Você vai precisar dessa plataforma, que é o Profit Chart Pro, para você operar via Tip Read. Então, você tem que ir atrás de uma corretora, e essa corretora, geralmente ela vai te fornecer essa plataforma de uma forma gratuita, mas gratuita entre aspas, você tem que ativar as ordens RLP. Então, o que você precisa? Entra lá no Google ou então vai lá no YouTube, como abrir uma conta na corretora. Tem diversos, tem dezenas e centenas de vídeos desse jeito, te explicando passo a passo para você abrir uma conta na corretora. Feito isso, abriu a conta na corretora, isso você vai responder um formulário para ver qual é o seu perfil de investidor, enfim. Depois que você fez isso, eles vão te mandar, você fala para eles que você precisa da plataforma Profit Chart Pro e aí você vai receber no seu e-mail. Depois que você receber no seu e-mail, você não vai receber a plataforma desse jeito, do jeito que você está vendo aqui. Esse jeito aqui foi o jeito que eu configurei. Então, o que acontece? Vamos fechar aqui todas essas ferramentas, porque você vai receber desse jeito aqui, ó. Tô fechando aqui tudo porque ele vai chegar pelado para você, tá? Tô fechando aqui tudo. Então vamos lá, deixa eu fechar todas as janelas aqui, pronto. E aí você vai receber a plataforma desse jeito. Então, depois que você fez tudo isso, fez o cadastro, tá ativo, te aconselho a você que nunca operou, eles têm o serviço de simulador, tá? Então você fica no simulador um tempo, e aí eu vou passar aqui todas as ferramentas. Eu vou passar as ferramentas de book, volume price, times in trade, superdom, de uma maneira bem didática, bem simples para você entender. Primeira coisa que eu quero começar aqui, pessoal, é o book de ofertas. O que é o book de ofertas? Vamos lá, vamos colocar ele aqui. Ferramentas, cadê? Livro de ofertas. Primeira coisa, pessoal, ele vai chegar desse jeito, tá? Vamos colocar aqui o dólar cheio para ficar um pouco mais fácil da gente explicar. Pode colocar o mini, eu sei que o rolê tá todo no mini, tá mais líquido lá no mini, mas vamos colocar aqui a título para explicar o dólar cheio. Na verdade, a gente vai fazer diferente. A gente vai abrir aqui um replay de mercado, tá? Aqui a gente vai vir aqui em ferramentas, replay de mercado, e vamos colocar aqui Dolfut, certo? E aí nós vamos colocar aqui Dolfut, vamos colocar aqui Cross Order, agora mesmo vocês vão entender porque eu coloquei Cross Order. Vamos colocar aqui, sei lá, qualquer dia aqui, dia 18 do 11, vai. Beleza. Aí a gente vem aqui e define os dois ativos, tá? Então vem aqui, só um momentinho, só um momentinho. Beleza. Deixa eu puxar esse cara aqui para cá. Pronto. Tá. Meninos, é o seguinte, então aqui a gente já começa, tá? Livro de ofertas. Isso aqui é do mini, eu vou puxar para o cheio, tá? Doll, Foot, beleza? Agora mesmo a gente chega lá no mini, tá? Vamos começar aqui primeiro pelo book do cheio. Ela tá vindo com todo colorido porque ela tá puxando todas as minhas informações da minha plataforma, então eu vou retirá-las. Então, botão direito, propriedades do livro, e aí eu vou vir aqui, ó, mostrar somente agentes monitorados, remover monitoramento. Aí o que eu faço? Eu retiro todas aquelas cores. Mais para frente a gente fala dessas cores. Pessoal, aqui é o seguinte. Deixa eu só puxar esse cara para cá. Ctrl T, Ctrl T. Pronto. Aqui é o seguinte. No mercado financeiro, aqui no dólar, vamos colocar o dólar que a gente está falando de dólar.
Aqui você tem compradores e vendedores. Por que eu comecei com essa janela, que é o book de ofertas? O book de ofertas, ou book de intenções, tem sim intenções de compra e intenções de venda, tá? E vocês vão entender que aqui o cara, ele consegue cancelar, por exemplo, o cara do Bradesco aqui, esse que está querendo comprar 5 contratos a 602,5, ele pode vir aqui e cancelar, tá? Então, por isso que a gente chama de book de intenções, intenções de compra e intenções de venda. O que que acontece, pessoal? O que que a gente vai trazer agora, a partir de agora, para ficar muito mais simples? A gente vai colocar aqui compradores, porque essa coluna daqui, aqui, ó, é de compra e essa coluna aqui é de venda, certo? Então, esse daqui são, vou escrever, vai ficar mais fácil, tá? Aqui, ó, compradores, vou até colocar ele de verde, tá? Para ficar bonitinho, verde, beleza? E aqui nós iremos escrever vendedores, de vermelhinho, tá? Então, o que que vocês têm que pensar? Aqui, essa ferramenta, vocês podem perceber que ele está ali, ó, lado a lado, certo? Aqui no mercado, deixa eu só puxar aqui essa ferramenta aqui para mim ficar aqui. Cadê esse cara aqui? Beleza. Aqui no mercado, pessoal, nós temos as regras de prioridade. Por exemplo, aqui nós temos basicamente duas regras. Nós temos uma regra de chegada e temos uma regra de quem paga mais caro e quem vende mais barato. Vamos pela primeira. A primeira que é a regra de chegada. Vamos lá. Eu cheguei aqui, eu quero comprar a 400,5. Aqui, eu quero comprar aqui. Deixa eu só expandir um pouco mais esse book para ficar um pouco melhor a nossa visão. Deixa eu expandir um pouco mais. Cadê? Aqui. Expandir um pouco mais, que vai ficar um pouco melhor a nossa visão e a gente não vai dar trabalho para a gente, tá? Vamos expandir esse cara aqui. Aqui, isso. Aqui ele fica melhor ainda. Ponto. Aí, pessoal, como vocês já sabem, essa coluna aqui é dos compradores e essa coluna aqui é a dos vendedores. Então, o que que nós iremos fazer? A partir de agora, a gente vai rolar um pouco ele para baixo, porque ele não fica mexendo tanto e a gente consegue trabalhar um referencial. Ponto. Então, a primeira regra que eu coloquei para vocês naquela hora foi que, primeiro, é uma ordem de chegada e a segunda é quem paga mais caro ou vende mais barato. Então, vamos na primeira. A primeira, a ordem de chegada, imaginamos que eu queira comprar lá no Bola. Aqui, ó, quero comprar nessa região aqui. Vou colocar essa ferramenta aqui, vai mostrar melhor para vocês. Eu quero comprar aqui, mas tem toda essa galera que já está apregoada no Bola. Eu não posso chegar simplesmente lá no Bola e ser o primeiro da fila. A ordem lá, no primeiro da fila, é esse cara aqui da Ideal. 5 contratos da Ideal, depois mais 5 da Genial e assim sucessivamente. Se eu quero comprar de uma maneira apregoada, que quem vem aqui e apregoa para comprar, desculpa, quem vem aqui e coloca uma ordem para comprar, está ficando apregoado. Então, aqui no 600, cadê o 600 aqui? Aqui no 600, se eu for querer comprar, eu vou ficar atrás desse lote da Tullet aqui, ó. Deixa eu... Não, mas na verdade, pessoal, me desculpa, tá? Esse cara aqui, ele mexeu, era para estar no replay, gente. Me desculpa, me perdoa, tá? Por isso que eu tô vendo que esse negócio tá movimentando. Então, vamos lá. Foot. Tô vendo que o negócio tá movimentando, enfim, que loucura. Pessoal, aqui é o... Mas, gente, Foot Replay, Juquira. É por isso. Isso, agora sim. Foot Replay. Ponto. Agora sim a gente consegue, tá? Vamos dar um play aqui. Deixa eu dar um play aqui e ele começar a movimentar já, tá? O mercado tá aqui ainda no leilão. Deixa ele acelerar aqui um pouco, tá? Deixa eu acelerar um pouquinho isso daqui. Ele vai abrir e a gente vai pausar. Pronto. Vai ficar muito mais fácil. Vai, filho, abre. Beleza. Beleza. Pronto. Aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que aqui é uma ordem, primeiro, de chegada, tá? Primeiro é a ordem de chegada e a segundo é quem paga mais caro? Pois bem, então vamos lá. Aqui, nós temos aqui as 5,35. Então, nós temos toda essa galera aqui que quer comprar, certo? Então, tem o cara da Genial, do Bradesco, Genial e o UBS Ideal. São essas as ofertas desses agentes aqui que querem comprar 35. Se o Juquira chegar aqui e querer comprar a 35, concorda comigo que eu não posso entrar na frente desse cara aqui da Genial, por quê? Porque ele chegou primeiro.
Simplesmente por isso, porque ele chegou primeiro. Então, o que que eu tenho que fazer? Se eu quiser comprar, eu vou vir para cá, tá? Nesse lugarzinho aqui, e vou ficar abaixo desse cara aqui, ó. Então, a minha ordem vai ficar depois desse cara. Ela vai vir aqui para baixo. Vai ficar sendo a última ordem, tá? Dessa casa do 35. Ponto. Qual é a outra? E a segunda, Juquira, que você falou é o quê? Quem paga mais caro. Por exemplo, aqui, se eu quiser comprar a 35,5, eu vou entrar na frente desse cara. Eu queria comprar 35, não queria? Agora eu quero comprar na frente desse cara. O que eu faço? Eu pago mais caro. Então eu vou pular para o último na fila do 35,5. E assim sucessivamente. Até que nós iremos chegar na boca do book. O que a gente chama de boca do book? Isso daqui, pessoal. Isso, deixa eu escrever. Boca do book. O que é a boca do book? A boca do book nada mais é do que o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. Quem está pagando mais caro e quem está vendendo mais barato. Simples assim. Então, aqui na boca do book, até lá na boca do book, por exemplo, eu posso ser o primeiro da fila, entendeu? Mas se tiver esse cara aqui da Ideal, por exemplo, esse cara aqui da Ideal, ele está querendo comprar 5 contratos a 37. Se eu quiser entrar na frente dele, o que eu faço? Como esse mercado aqui está em spread, eu posso pagar 5,37,5. Por quê? Porque o melhor preço de venda, o preço de venda mais barato é o 38. Caso eu venha aqui e coloque 5,537,5, eu vou ser o primeiro da fila nesse momento no mercado. Só que pode ser que ninguém bata, ninguém agrida a minha ordem lá no 5,537,5. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso vir e agredir. Eu posso vir e agredir o primeiro nível para, assim, atender a minha ordem, que é o que eu quero comprar 5 contratos, não estou? Então, eu faço o quê? Eu passo na frente de todos esses caras aqui que estão apregoados, que têm intenções, e já parto para agredir o primeiro nível de venda, que é o 5,538. Isso que eu acabei de te falar é uma ordem a mercado. Simples assim. Então, isso daqui é simplesmente uma ordem a mercado. Se, vamos lá, esse cara da Ideal quer comprar esse cara aqui, ó, agora vamos lá, só para você, isso daqui vai ficar mais claro ainda para vocês de uma forma bem simples. Esse cara aqui da Ideal, esse cidadão aqui da Ideal, ele quer comprar 5 contratos a 5,537. Vamos falar no 37, que aqui no dólar a gente sempre fala as últimas casas, 37, 37,5, enfim. Então aqui ó, esse cara quer comprar 5 contratos a 37. Ele quer comprar, ele tem a intenção de comprar, mas ele ainda não comprou. Tem alguém que vem para vender para ele, tá? Por quê? Porque aqui no mercado, aqui nós só fechamos os negócios com base nas agressões. Por quê? Concorda comigo, se esse cara da Ideal quiser comprar 5 contratos a 37 e esse cara aqui da Ideal também quiser vender 5 contratos a 38, concorda comigo que não tem negócio? Um cara quer comprar 37, outro cara quer vender a 38? Beleza, filho. Ou esse cara aqui vai vender, esse cara só vai vender se esse cara aqui ou outro player agredir o 38, tomar mercado, ou então esse outro cara da Ideal aqui, a 37, ele só vai conseguir comprar se alguém vir enfiar nele, bater, agredi-lo. E aí sim a ordem dele é executada. Simples assim. Ou seja, no mercado, os negócios acontecem somente na forma de agressões. Partindo desse ponto, pessoal, que vocês já entendem que o mercado, primeiro, a regra de chegada, tem-se uma regra de chegada, tem uma prioridade, e a segunda regra, que é quem paga mais caro, a gente vai para a próxima janela, que é o Times in Trades. Vai ficar um pouco mais simples para vocês agora. Então, bora lá. Ferramentas, Times and Trades, tá? Vou colocar esse cara aqui, tá? Para ficar bem didático, bem simples para vocês. Vou remover todo o monitoramento, vou baixar ele aqui, ó. Vou baixar ele aqui. Vou dar um botão direito, colocar as abas, vou colocar aqui a ordem original, e depois a gente vai abrir o outro Times and Trades por negócio, tá? Então, propriedades, eu vou querer tirar essa data aqui, que eu não me interesso por ela. Eu vou querer tirar essa data e eu vou tirar também todo o monitoramento desses caras aqui, para vocês entenderem e ficarem mais fácil para vocês entenderem. Então é o seguinte, pessoal, essa ferramenta aqui é o Times in Trades. O que é o Times in Trades, Kira? O Times in Trades, pessoal, é o seguinte,
Imagina que esse cara, eu vou soltar o replay para vocês entenderem, e aí vocês vão ficar muito mais fácil que na prática. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou vir aqui, definir período a partir de agora. Então, tudo que acontecer a partir de agora, tá? Ele vai mostrar aqui pra gente. Então, deixa eu dar um play, tá? Então, vamos lá. Quem vai agredir? Beleza. Ponto. Aqui a gente já consegue pausar. Lembra que eu falei para vocês que o mercado só move por agressões? E assim ele está mostrando aqui para gente. Quando um cara vem para agredir, essa ferramenta aqui é a ferramenta de registro. Ele mostra, Juquira, o cara do Nova Futura bateu 5 contratos. O cara da Ideal bateu 5, Nova Futura bateu mais 5. Ele está te falando, ó, o cara da Ideal bateu mais 15 contratos. E aí, essa janela aqui, que é o Times in Trades por ordem original, ele está registrando todo mundo que está vendendo. Porém, todavia, entretanto, aqui nessa janela, ele vai mostrar para você, quando ele é por ordem original, somente o agressor. Se tiver um comprador agora, vai ficar aqui comprador, desculpa, se tiver um comprador aqui agora, ele vai colorir de verde e vai mostrar pra gente aqui quem é o comprador. Tá vendo aqui que ele fica com esse tracinho, todo aqui, tracinho, 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 por quê? Porque a gente tá falando para a ferramenta. A ferramenta, eu só quero ver nesse caso aqui de ordem original, que é o que eu gosto, que eu utilizo esse cara aqui, eu só quero ver quem está agredindo, quem está movimentando o mercado. Então vamos lá, vamos ver se alguém vai vir comprando aqui. Só venda, venda mais venda. Primeiro cara que comprar aqui, a gente pausa. Beleza. E aí, o comprador, quando ele vem para agredir, o que que acontece? Ele fica com a cor verdinha. Verde representa compra, vermelho representa venda. Então, ele sempre vai colorir conforme o agressor. Tem vários jeitos de você mudar isso daqui. Tem como você vir aqui para ele colocar quem agrediu, que é esse agressor aqui, ó, ele vai mostrar para você quem agrediu, se foi o vendedor ou o comprador, entendeu? Então, eu particularmente não gosto. Tem como você vir e também colocar aqui, ó, visibilidade, cores, dá para você colorir somente a coluna agressor e o restante não. Olha lá, ó. Dá para você vir aqui do mesmo jeito, colorir somente a fonte. Aqui, ó, colorir somente a fonte. Cadê? Colorir fonte. Então, ele vai colorir de verde e vermelho os agressores de compra e os agressores de venda. Então, vamos voltar aqui, tá? Para mostrar para vocês. Eu não quero que ele colore a fonte e eu não quero colorir o agressor, que eu vou tirar ele aqui agora. Beleza? Visibilidade, eu vou tirar esse agressor. Ponto. Vai voltar aqui para que a gente tá. Então, deixa eu dar um F5 aqui. Então, é o seguinte, essa ferramenta, ela registra quem está comprando, ela registra quem está vendendo. Basicamente, na verdade, essa aba Times in Trades, ela deriva de várias coisas, como, por exemplo, negócios, que também é uma outra boa forma de olhar, de conseguir ter o tato, tá? Essa ferramenta aqui, o Times in Trades, pessoal, ela é muito importante. Lá antigamente, quando o pessoal começou a ler a fita, eles pegavam o livro de registro, que é esse cara aqui, e olhava lá, o cara comprou tantos contratos, esse cara comprou tantos contratos lá atrás, assim nasceu o tape reading. Isso é a leitura de fita. O cara vem e vem olhando. Ele olhava o Times in Trades. Então, o Times in Trades é esse daqui. Outra janela que também deriva, como no ordem original, deixa eu dar um pause aqui, ele mostra somente o agressor, ele dá essa cor aqui de verde e de vermelho, conforme o agressor. Em contrapartida, eu vou duplicar essa janela, e essa janela aqui agora, eu vou passar a trazer ela aqui, peraí só um pouquinho, dar o foot no replay, aqui, para a gente comparar banana com banana, maçã com maçã, e agora nós iremos colocar aqui a aba negócio. Diferente da ordem original, que só mostra o comprador ou vendedor conforme o agressor, nessa janela aqui, ele está te mostrando quem foi atendido. Como, por exemplo, vamos pegar aqui uma ordem um pouco maior. Aqui, esse cara aqui da Ideal, ele bateu 35 contratos, para ficar mais fácil de você identificar. Esse cara aqui da Ideal, ele bateu 35 contratos. Ponto. Aqui, nessa janela, ele só mostra para você que ele bateu 35 contratos. Você até consegue ver quem atendeu. Se você der um duplo clique aqui, ele vai abrir uma janela e vai mostrar para a gente que quem atendeu essa ordem de agressão por parte do cara da Ideal foi o cara da Modal. Só que isso você tem que vir aqui clicando, fazendo isso, fechando. Aqui, desse jeito,
fica um pouco complicado se você não tem muita habilidade. Às vezes, para você que está começando, eu sugiro que você fique somente nessa daqui, a ordem original, mas se você quiser ver quem atendeu, quem foi a contraparte desse cara da Ideal, você deve ter esse cara aqui, que é um Times em 3 também, só que por negócios, tá? Por aba aqui, ó, aqui embaixo, ó, por aba negócios, e você consegue ver. Nesse caso aqui do cara do Ideal, 35 contratos. Quem atendeu ele? Foi aqui, ó. Essa ordem aqui, ó. Ideal. Foi esse cara da modal aqui. Ou seja, aqui ele te mostra. Aqui ele te mostra a contraparte. Aqui ele não te mostra a contraparte. Para mim, o que que eu acho? Qual é a minha opinião? Eu quero ver sempre a ordem original. Por que eu quero ver a ordem original? Porque eu não falei para você que se tiver o cara ali, no, aqui, ó, esse cara aqui, ó, no 43,5 e o outro cara no 45, não acontece, o mercado não gira. Então eu quero ver quem está tomando partido, eu quero ver quem é o cara que está mais forte, eu quero ver quem é o cara que está mais agressor, eu quero ver quem é o cara mais, eu quero ver quem é o cara que está mais ativo. Então o que, que eu faço? Eu coloco somente ordem original. Eu quero ver as agressões. Essa janela aqui, sendo bem sincero com todos vocês, essa janela aqui, eu a utilizo quando o mercado está mais calmo, mais tranquilo, o mercado não está oscilando muito, ou então quando o mercado está um pouco mais líquido, que o mercado, por exemplo, às vezes pode caminhar um pouco mais devagar, então eu faço o quê? Eu vou para essa ferramenta aqui. Na verdade, desculpa, eu não vou. Eu abro ela numa segunda janela que eu tenho, numa segunda tela, e abro lá um negócio. Ponto. Então, nós fizemos o quê? Nós falamos sobre times in trades, ordem, aqui, ó, vamos colocar aqui TNT, times and trades, aqui, ó, ordem original, e aqui, pessoal, nós iremos colocar o outro, que é o... Ixi, ficou ruim, Juca. Tem mal feito, não gosto, não. Vamos colocar aqui embaixo, vai ficar bonitinho, né? Vamos colocar aqui bonitinho. Times and trades, ordem original. Ordem original. Vamos colocar aqui embaixo. Times in trades, ordem original. E aqui, times in trades por negócios. Eu vou escrever só negócios aqui, que já vai dar para entender e vocês entenderam. O negócio tem acento no O, rapaz, negócios. Então, chama a palavra que você sabe onde está o acento dela. Beleza. Então, aqui nós temos essas duas janelas. Então, primeira coisa, para revisar, book. Quem paga, quem chega primeiro, prioridades no book. Quem chega primeiro, quem paga mais caro. A gente já viu isso. Melhor preço de compra, melhor preço de venda. Matamos essa parte do book. Times in Trades é o livro de registro. Ele vai mostrar para a gente quem agrediu, quanto agrediu e que preço agrediu. Ponto. É isso que vocês estão vendo. E negócios, diferente do Times in Trades por ordem original, ele vai te mostrar a contraparte de quem foi atendido. Assim como você viu aqui, esse cara é ideal, vai dar 35 contratos, você aparentemente, se estiver operando com ordem original, às vezes você pode não saber, mas quando você está com um negócio, dependendo do mercado, se aqui for muito rápido, você também não consegue acompanhar, mas com ordem, com um negócio, você consegue entender quem foi a contraparte. Ponto. O que vocês têm que entender agora? Agora a gente vai partir para os filtros. Já vamos aproveitar que essas duas ferramentas estão aqui e a gente vai fazer os filtros delas, tá? Então agora eu vou tirar tudo isso daqui, tá? Para a gente ficar um pouco melhor e eu vou mostrar para vocês. Pessoal, não sei se vocês já viram essa publicação, mas eu tenho uma publicação no meu Instagram que ela fala sobre como o nosso cérebro interpreta muito mais rápido cores do que números. Pessoal, é bizarro a velocidade que nós temos ao processar uma cor. Por quê? Quando eu venho aqui e coloco um filtro, seja no Times in Trades, seja no book de ofertas, eu estou criando uma imagem para o meu cérebro, entendeu? Então é por isso que você vê toda a minha tela colorida, e a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas já te adiantando, tudo aqueles filtros, todos os filtros que eu utilizo, ele tem uma classe hierárquica. E essa classe, ela me manda informações nas quais eu já estou habituado a entendê-las, a compreendê-las e principalmente bater o olho, eu sei qual é a quantidade de contratos, qual é a range de contratos e vocês irão ver quando eu abrir a minha tela. Então, pessoal, o que fica mais fácil? Eu vou dar o play aqui. Deixa eu só fechar esse cara aqui, beleza? Eu vou dar o play aqui, ó. Deu o play aqui no mercado, ele está com velocidade 0,5, mas eu vou colocar uma velocidade de 1, tá? Então, imagina o seguinte,
deixa aqui, eu vou só tirar todo o monitoramento desse cara para vocês. Aqui, eu vou tirar tudo isso, remover, remover, remover. Beleza. Imagina o seguinte, cara, olha o tanto de número que tem, tanto aqui quanto aqui no book de ofertas. Eu também vou tirar do book de ofertas para provar para vocês que fica mais fácil. Tá, vou tirar esse cara aqui, beleza. Imagina o seguinte, o mercado rodando esse tanto de número, aquela coisa toda, o cara comprando, o cara vendendo, e você fica assim, cara, e aí, que tanto de número, que coisa louca é essa, que tanto de coisa acontecendo? O que que você faz? Aqui no mercado, nós temos alguns padrões. Na verdade, não é que nós temos alguns padrões. Na verdade, nós temos que o deslocamento de preço ele é muito importante. Então, por exemplo, vem um cara aqui e abre uma posição plausível, relevante, a gente tem que dar uma moral para aquele cara. Ou então, para aquele grupo de players. Ou pode ser um cara só operando por várias pontas, mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu, tá? Nesse dia aqui, ó, nesse mercado aqui, agora, acabei de ver. Imagina o seguinte, vem comigo, eu preciso de você, agora eu preciso de você, eu preciso que você preste atenção nisso daqui. Imagina o seguinte, você está lá operando e vendo aquele tanto de número, e aí você não percebeu que nesse momento de mercado veio esse tanto de venda aqui no curto prazo. Beleza? O que que o mercado estava acontecendo? Estava com 10, 5, 10, 30, 5, 15, 40, 10. Opa! 40, os caras vendeu 40, 85, 45, 30. Então, concorda comigo? Deixa eu trazer você para o jogo. Concorda comigo que aqui a gente teve um volume maior de dinheiro? Agora mesmo a gente vai falar de volume de price. Deixa o volume de price. Não vou mostrar para vocês isso aqui ainda. Vamos só no Times in Trade, só o feeling no Times in Trade. Concorda comigo que tinha uma ordem apregoada ali na boca, eu só tirei para fazer de propósito quando eu vi que os caras vão bater. Então, concorda comigo que nesse ponto, aqui no 51, essa regiãozinha aqui, saiu ordem. Saiu. Tinha um cara ali apregoado na compra, os caras veio e pregaram a chinela lá, ó. E Ideal bateu, UBS bateu, UBS bateu de novo, então os caras pregaram a botina nesse cara aqui que estava pregando esse lote na compra. Ponto. Yukira, o negócio está acontecendo muito rápido. Às vezes, você não cria uma classificação, uma hierarquia dentro do Times in Trades para perceber isso. E você deve criar. E é isso que eu vou falar agora. Às vezes isso daqui vai passar desapercebido por você. Desapercebido, nem sei se é esse o português correto. Mas às vezes você nem perceba que esses caras aqui bateu e que essa quantidade é relevante para esse momento de mercado. E é isso que eu quero falar para você e eu quero te mostrar. E aí, o que que você pode fazer? Você pode vir aqui, e eu vou provar para você que fica mais fácil, quando você cria uma regra de coloração. Eu vou criar aqui uma regra de coloração na sua frente. Então, vamos lá. Botão direito, propriedades do Times in Trades, e eu vou vir aqui e vou criar o quê? Em quantidade, eu vou criar uma regra de coloração. Ou seja, eu vou falar para o Profit Chart, todas as ordens maiores iguais, maior igual a 20 contratos, que 20 contratos são 4 lotes padrão. Um lote padrão são 5 contratos, 4 vezes 5, 20. Ou seja, todas as ordens acima de 20 contratos, eu quero que você colore ela para mim, para ela ficar amarelinha. Ponto. Aí eu falo assim para o Profit Chart, ainda assim, eu quero também que as ordens maiores que 35, maiores que 50 contratos, eu quero que você colore elas para mim de preto. Então, 50 contratos são 10 lotes. 10 lotes, padrões, vezes 5, 50 contratos. Então, ela vai colorir aqui de preto, tá? Eu vou vir aqui e vou adicionar. Ainda assim, eu vou falar para ele, eu vou falar assim, Profit Chart, as ordens acima de 80 contratos, que elas já começam, na verdade, teria que ser de 100, mas aqui, como a gente tem esse exemplo aqui do cara do UBS de 85, a gente vai colocar acima de 80. Então, as ordens acima de 14, que vai dar 70, 16 vai dar 80. Eu vou colocar ela de vermelho. E aí eu vou te mostrar, a partir de agora, que isso, de fato, vai ser relevante para os seus olhos. E eu vou vir aqui e vou adicionar. E agora, o que eu quero que você observe? Observe aqui, tá? Como que vai ficar? Já mudou, tá? Na verdade, deixa eu só puxar esse cara aqui para cá, porque eu fiz alguma coisinha errada.
Eu queria que ele aparecesse a partir de 50, mas só tinha 45, mas eu vou colocar aqui 45, que são 9. Vou atualizar para ficar uma cor diferente para vocês entenderem. Pronto. Concorda comigo que fica muito mais fácil, muito mais prático que você tenha uma classe de hierarquia entre essas cores? Essas cores aqui poderiam ser acima de 50 contratos amarela, acima de 200 contratos fúcsia, acima de 500 contratos de lua cheia eu vou colocar púrpura, ou então acima de 1.000 contratos eu vou colocar preto. Pouco importa. Essa regra eu aconselho você que você faça do seu jeito. Eu te aconselho você a criar essa regra de coloração. Por quê? Você bate o olho aqui no Profit Chart e fala assim, amarelinho é de 20 até 35, até 40 contratos, acima de 45 contratos é preto. Então, essa ordem, para minha cabeça, ela é relevante. Você está mandando um padrão de informação para o seu cérebro. Então, eu vou te provar agora. Quando eu trago aqui e mostro o ordem original, aqui, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu pulei de negócio para a ordem original. Então, eu vou vir aqui e vou remover todo o monitoramento desses caras aqui, ó. Desde aqui, ó. Beleza, ok? Vamos comparar banana com banana. Olha aqui, mano. Olha que tanto que fica, tanto que te chama mais atenção. Você está olhando aqui a tela desse tamanho, eu bato o olho, opa, nossa, os caras aqui venderam, hein? Ó, os caras vendeu bem, hein? Entendeu? Então, isso aqui foi apenas uma regra de coloração que nós criamos aqui para ficar um pouco mais fácil de você entender. E é provado cientificamente que a nossa interpretação frente a cores, eu não sei o dado certinho, mas é milésimo de segundo. Depois eu tenho até que rever lá, eu até fiz uma publicação no meu Instagram, isso é um milésimo de segundo, entendeu? Que a gente consegue olhar e identificar um padrão na nossa cabeça. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Aqui no Tape Reading, nós precisamos de ser rápidos. Lógico que a gente não precisa de ser um HFT. A gente não vai ser mais rápido que um HFT. A gente não vai ser mais rápido que o HFT da Genial, da Ideal, do UBS, do BTG. Não, não vai. Esquece. Mas você só tem que ser rápido para você entender que os caras, por exemplo, bateram bem, bateram de uma forma relevante e, por exemplo, aceitou o preço do cara. Ou então ele foi absorvido. É isso que eu quero passar para vocês. É isso que vocês devem fazer. A gente só tem que ser mais rápido do que o coleguinha que está operando lá na Clear, entendeu? A gente só tem que ser mais rápido do cara que está operando na Modal, sei lá. A gente só tem que ser mais rápido para criar esse padrão, criar essa informação, esse padrão virar uma informação para a gente e falar assim, pô, os caras bateram, aceitou o lote. Ponto. Ponto. É isso que você tem que fazer, entendeu? É essa informação que você vem e traz quando você cria uma regra de coloração. Do mesmo jeito, cara, a gente vai criar uma regra de coloração para o book. Vamos lá? Então, para o book, do mesmo jeito, do botão direito, propriedades do livro, eu quero que ele me mostre ofertas maiores iguais a 20 contratos. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, maior ou igual a 20 contratos, eu queria que ele fique amarelinho. E eu posso criar essa mesma regra que eu criei aqui no Times in Trades, eu posso replicá-la aqui para o book, tá? Então, aqui eu vou aqui e adiciono, e aqui, qual que é a oferta que a gente tem maior que 30 contratos? Maior ou igual a 20 contratos, aliás, surgiu esse cara aqui do BTG. A gente pode rolar um pouco mais aqui, ó. A partir de 20 ele já vai mostrar. Você pode criar do jeito que você quiser. Você pode vir aqui, criar propriedades do livro, quantidade, eu posso fazer, maior que 10 contratos, que são 2 lotes. Eu vou vir aqui, vou pintar esse negócio de verde. Eu vou vir aqui e vou adicionar. Então, aonde tiver maior ou igual a 10, ele vai ficar verde. Ou seja, se ele ficar acima de 20, eu já criei uma regra que pré-estabelece essa hierarquia, que no caso é esse cara aqui, maior que 20 contratos, maior ou igual a 20 contratos, ele vai ficar amarelo, então ele não vai ficar mais verde. O verde vai ser atendido qual range? A range de 2 e 3 contratos, de 2 e 3 lotes, que são 10 e 15 contratos. Se apareceu aqui um de 15, ele vai estar mostrando o verdinho. Vamos caçar aqui para ver se tem. 10, 10, 10, 10, 10. Aqui não tem nenhum de 15 por enquanto. 10, 10, 10, 10, 10, só tem de 10. Tá? Se tivesse um de 15 aqui, ele ia estar mostrando verde, porque a regra que a gente criou, ela se encaixa a isso. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui, dentre essas duas ferramentas, a gente falou já de book de ofertas de Times in Trades e agora de regra de coloração. A regra de coloração, ela é muito importante e ela vai te tirar de muita coisa, ela vai te, de uma forma muito rápida. Você bate o olho e fala, 40 contratos, 50 contratos, essa regra de coloração minha é acima de 80 contratos, enfim. Então, isso vai te dar
velocidade. E é o que eu quero para você aqui. Velocidade na interpretação. Ponto. Feito isso, nós iremos para a próxima janela. A próxima janela é o Volume at Price. E eu vou explicar o Volume at Price para vocês de uma forma tão simples e sucinta, que é o seguinte: o Volume at Price, pessoal, ele nada mais é, eu só vou puxar ele para cá, ele nada mais é do que o fruto, do que o produto entre o book e o Times in Trades. Só que ele puxa, obviamente, do Times in Trades, mas eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma que ninguém nunca mostrou para vocês. Eu vou vir aqui agora e vou definir período a partir de agora, aqui do mesmo jeito, definir período a partir de agora, e eu vou mostrar para vocês aqui, F5, dá um play, beleza, F5. Ponto. O que eu quero mostrar para vocês? O Volume at Price, pessoal, deixa eu só dar um play aqui, só para ele construir, 30 minutos. O Volume at Price, antes de eu explicar isso que eu quero explicar para vocês, eu quero explicar de uma forma mais simples para vocês aqui. Essa primeira coluna é o preço. O dólar, nosso dólar frente ao real, ele movimenta de meio ponto. Ou seja, 5.550, 5.550,5, 5.551, 5.551,5 e assim sucessivamente. Esse amarelinho aqui nada mais é do que é onde o dólar está, o último negócio executado, que é esse cara aqui. Então, ele vai ficar sempre mexendo em virtude de estar sendo o último negócio, ou a boca do book. Na verdade, ele está ali mostrando, ó, quem está comprando, quem está vendendo, então ele fica amarelinho. Ponto. Essa segunda coluna, simples demais, que é o volume, tá? O volume negociado por nível de preço. Nos últimos 30 minutos, nós tivemos aqui 25 contratos negociados no 37. Beleza? Dos quais a maioria foi de venda. Por quê? Porque ele te mostra aqui as agressões. Então, aqui embaixo, olha eu abaixando. Aqui embaixo, desses 25 contratos, a maioria foi venda, porque está vermelhinho aqui. Ainda assim, o que você consegue fazer? Se você vir aqui no 5.545, saiu 170 contratos. Aqui, obviamente, dá para você ver que a maior agressão foi compradora, mas você também consegue vir aqui, dar um botão direito aqui, ó. Clica com o botão direito, propriedades do Volume at Price, e você vem aqui em aqui em propriedades, e você vai falar para ele, eu quero que você exiba o percentual para mim. Você vai clicar aqui, vai dar um OK, e ele vai te mostrar o percentual de algumas dessas barras, tá, rapaziada? Aqui, por exemplo, nós tivemos aqui 62%. A olho nu, a gente conseguiria ver que tinha mais uma barra compradora naquele nível de preço do que uma barra vendedora. Mas aqui, se você quiser, ele te mostra o percentual. Então, vamos tirar esse percentual aqui para a gente continuar nossa explicação. Feito isso, que a gente já explicou o que é o Times in Trades, as colunas, o preço, a quantidade, o volume. Aqui, ele vem agrupando, por exemplo, aí agora que eu quero mostrar, ele vem agrupando os negócios, a quantidade de negócios executados ao longo dos níveis de preço. Deixa eu dar o play. Então, tudo que acontece aqui, nessa janela, que é o Times in Trades, ele vem para cá, certo? E aí ele vai calculando conforme o mercado ele vai oscilando. Por exemplo, vamos dar o play. Deixa eu só diminuir aqui. Por exemplo, ó, esse cara aqui bateu 5 contratos, bateu 5, esse cara bateu 5 da ideal, esquece o cara bateu 5, depois bateu mais 5. Aqui ele já colore totalmente de vermelho e já coloca, um cara bateu a 5 contratos a 50 e o outro bateu a 9,5. Aí, de novo, se alguém vir tomando aqui, vamos ver, só venda. O primeiro cara que tomar aqui, ele vai fazer a matemática dele em cima do que está acontecendo. Eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, deixa eu dar um pause aqui. Aqui, ponto. Aqui, pessoal, os caras vieram batendo, e aí um cara comprou aqui nessa casa do 48,5, o que ele fez? Ele coloriu de verde. Por quê? Porque é o agressor. De novo, aí ele comprou mais um pouco aqui a 48,5. 48,5 de novo, então ele vai fazer o quê? Vai somar 15 contratos aqui na venda. Se um sujeito, é porque o 48,5 ele não está aqui, está em spread entre 48 e 49. Se tiver um cara apregoado a 48,5, vamos ver se alguém, um filho de Cristo, apregou aqui a 48,5, para conseguir explicitar o exemplo para vocês, do 48,5. Se o 48,5 vira compra, vamos ver se os caras vão levar. Aí, beleza. Vamos ver, aqui agora. Beleza. Aqui está totalmente verde. Ponto. O que eu quero que você observe? Eu quero que você observe nessa coluna aqui, tá?
Vamos ver se nós tenhamos a sorte de mostrar aqui para a gente de uma forma simples. Imagina aqui, ó, no 48,5, se calçar o 48,5, vamos lá. Calça o 48,5 para a gente mostrar o exemplo aqui claro e nítido aqui para o pessoal. 48, vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Calçou 48,5. Se um cara vir aqui e bater esses 5 contratos da ideal, vocês irão ver que esse cara aqui, ele não vai ficar mais bonitinho assim, verde, totalmente verde. Ele vai entrar um pedacinho da agressão aqui dos caras, dos vendidos, e vai ficar um pedacinho aqui dessa barra com um pouquinho de vermelho. Vamos ver. Ninguém bate, ninguém bateu ainda. Vamos ver quem bate aqui é 48,5. Beleza. O cara bateu da XP. Certo? O cara bateu da XP, esse cara aqui, vou dar um duplo clique aqui para abrir a ordem do cara. Ele bateu 30, ele bateu quantos contratos? Bateu 20 contratos. Dos 20, ele pegou aquele lá do 48,5, e é por isso que estão aqui um pedacinho, né? Tinha 25 contratos, tudo verdinho, certo? E aí, o cara, como ele bateu mais de um nível de preço, é por isso que tem esse asterisco aqui. Porque ele bateu esse primeiro nível de preço, que foi o 48,5, e depois partiu para ser atendido no 48. Então, quando tem esse asterisco aqui, já vou aproveitar esse gancho, quando tem esse asterisco aqui do 48, o que acontece? Fala que ele foi atendido no 48. Ponto final. Ele varreu mais de um nível de preço e foi atendido. Então, vamos lá. Então, pessoal, lembra que aqui no 48,5 tava tinha 25 contratos, certo? E estava tudo verde. Aí, esse cara da XP bateu o primeiro nível de preço, que é o que interessa para a gente, que é o 48,5, e aí ele ficou um pedacinho dele aqui, certo? Que nesse caso foi os 5 contratos, ele somou mais 5 contratos, certo? Porque tem que somar, tem que fazer essa contabilidade. Porém, todavia, o que ele fez? Ele falou assim, filho, ele bateu 5 contratos aqui dessa ordem, então colore aqui para ele de vermelhinho. Então, o tempo todo, o mercado fica fazendo isso. Um cara no nível de preço, o cara tomou 48,5, aí tomou 49, e de repente cansa. Aí o 49 vira venda, ele toma de novo. Aí o 49 vira compra, o cara bate de novo. Então, essa briga entre agressores, essas barras verdes e vermelhas, elas vão ser identificadas aqui. Daqui a pouco, isso aqui está 1.000 contratos. E aí vai estar lá, 60% disso foi compra, 40% disso foi venda. Então você consegue olhar, e você que é iniciante, você tem que olhar mais para essa ferramenta, porque ela é fofoqueira. Com o passar aqui do replay, você vai ver que o mercado vai desenhando, e qual que é a função principal dessa ferramenta aqui, que é o Volume Price? Ela vai te desenhar suportes e resistências, entendeu? Ela vai te mostrar quando o mercado tende a sair, olha, está trabalhando aqui em cima, então está trabalhando para cima da resistência, pode acontecer um rompimento, e o mercado anda mais um pouco, e assim pode acontecer para baixo também. Então essa ferramenta aqui, pessoal, ela é fofoqueira, e você que é iniciante, você deve começar por ela. Então, beleza, já que você entendeu em relação às agressões, tudo isso que eu falei, principalmente esse exemplo aqui, que foi bem legal, esse cara que está pregoado e o cara da XP ter batido e ter colorido aqui a barra, já deu para você entender. Fico feliz. Bora lá. Continuando aqui, meninos, é o seguinte. Então, deixa eu dar só uma acelerada aqui nesse replay, tá? Vou dar uma acelerada aqui para a gente chegar em um momento só para te mostrar uma coisa. O mercado, basicamente, ele é compra e venda. Não tem, deixa eu só puxar aqui, não tem muita firula, entendeu? Obviamente que não é tão simples assim, já é só comprar e só vender. Não. Tem todo-se um contexto, tem todo-se que todo mundo chama de metajogo, entendeu? Cara, para mim tem todo-se um mapeamento dos caras, para ser mais sincero. Você consegue mapear os caras, entender qual região é importante e qual região pode andar o mercado e qual região é a fragilidade, qual a região é o calcanhar dos caras, onde é a fraqueza dos caras, e isso o mercado vai desenhando. Para você que está iniciando, começa com essa ferramenta aqui do Volume Price e joga ela. Tenha mais ferramentas, deixa eu só dar um duplo clique aqui, vou duplicar essa janela. Por quê? Vou duplicar essa janela aqui e vou te mostrar. Você vem aqui e deixa eu só fazer o seguinte, só para você entender. Para você que está iniciando, você tem que ter umas três janelas dessa, ou quatro. Por quê? Você faz o seguinte, no mercado,
você não é tudo no curto prazo. As coisas também não acontecem no curto prazo. Às vezes, o mercado está trabalhando hoje em um ponto, no intraday, por exemplo, que ele está com tá com uma range muito pequena, mas essa range é o topo de 3 pregões atrás. Então, o que que acontece? Ele pode vir romper isso tudo, e não necessariamente por conta do intraday que o mercado vai andar. O mercado vai andar, às vezes, porque está todo mundo posicionado e os caras aqui é o topo do caixote, o mercado pode andar. Então, o que que eu quero trazer para você? Eu quero trazer para você que nem tudo é scalping, nem tudo é uma operação de 2, 3, 5, 10 pontos. Não, às vezes o mercado, aí a gente traz macro com isso e o mercado pode andar um pouco mais. Mas você que está começando, você tem que ter esse tino, esse sentimento, entendeu? Você tem que olhar para o preço, por exemplo, deixa eu dar um pause, o mercado veio e fez esse desenho e rompeu. Então, o que que acontece? Você tem que trazer isso daqui para períodos maiores e períodos menores para você ter essa sensibilidade, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu vou duplicar essa janela de novo, duplicar a janela, e aqui o que nós iremos fazer? Só para mostrar para vocês. Aqui você tem que trabalhar, por exemplo, com 2 dias. Você pode colocar aqui 2 dias, entendeu? Então ele vai pegar os dados do dia anterior, e aqui você pode pegar 30 minutos. Vou esperar um pouquinho ele carregar, que ele está carregando aqui, ele está preguiçoso. E aqui eu vou colocar nos últimos 5. E aqui eu vou sempre colocar para ele vir, para ele centralizar. Aqui, ó, auto-centralizar a cada 10 segundos, que ele vai estar me mostrando basicamente onde que o mercado está, certo? Aqui do mesmo jeito. Então, isso daqui que eu acabei de trazer para você a quantidade de contratos negociados nesse pregão aqui, das 9 até as 9h25 e do dia anterior. Ponto. Então, o que ele está trazendo para a gente? Que praticamente ele está no topo de tudo. Ele está fazendo um rompimento. Então, isso é em relação a 2 dias. Você pode trazer isso também para o diário. Para o diário também está assim. Para o curto, também, obviamente, ele vai estar assim, tá? Nos 5 minutos e nos 2 minutos. Então, isso daqui, você desenha suportes e resistências ao longo do tempo. Aí vai de você entender que é importante o dia anterior, vai de você entender que é importante o intraday, e você vai fazendo o quê? Vai olhando qual região, porque no final essa ferramenta aqui ela vai estar mostrando, Jokira, os caras compraram bem nessa região aqui, olha que, cara, aí os vendidos, ó, tá ficando mal posicionado. Você que é grafista, isso daqui, ó, esse desenho aqui que o Volumetric Price está te mostrando, deixa eu colocar aqui para você, aqui, ó, 2 dias, isso daqui, por exemplo, vou pegar só essa região aqui, tá? Essa região aqui, isso daqui, pode ser o quê? Para você que é grafista? Cara, não censura o grafista, curto, olha o gráfico, depois a gente vai falar, tá? Pode ser isso daqui, cara. O mercado tá trabalhando num caixote, numa região de caixote. E aí, quando ele vem para trabalhar aqui para cima, é quando ele vem para fazer o rompimento. Quando ele vem para fazer um rompimento de caixote, você que é da análise técnica, da análise gráfica, acontece o quê? O movimento, ele é maior. E por que que ele é maior? Porque nesse canal aqui, não sei como chamar, mas nessa range, você concorda comigo, a todo tempo, aqui tinha compradores e vendedores brigando, imagina um cabo de guerra, os caras estavam puxando. Então, quando ele rompe para um dos lados, o mercado anda. Então, isso daqui que você está vendo, de uma forma simples, é o que vocês observam lá para um rompimento, entendeu? Então, é isso. Então, essa ferramenta, vocês devem usar a criatividade, e principalmente se o mercado estiver muito volátil, vamos lá, regrinha, o mercado está muito volátil, por exemplo, no intraday, coloca 2 minutos, 5 minutos, e vai olhando e fala, pô, cara, o mercado veio nos últimos 10 minutos, pô, o mercado nos últimos 10 minutos está com a range do 43 até o 57. Ou então o mercado oscila bastante, ou então o mercado está travado, me desculpa, ou então o mercado travado, em 30 minutos o mercado oscilou 6 pontos. Fala, pô, o mercado está cachatado. Você bate o olho no gráfico, coloca lá um gráfico de 2, de 5 minutos, o mercado vai estar desse jeito que a gente desenhou. Então, essa ferramenta, pessoal, aqui que é o Volume Price, para você que está começando, vai ser excelente. Que você vai ver aonde os caras estão. Você vai entender que isso daqui, por exemplo, é o quê?
Ele acumulou, 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 ele tende, não é certeza, aqui é renda variável, nada é certeza. Então aqui ele tende a acelerar para cima. Ah, se o mercado, isso aqui vamos supor que é 60 minutos, aí o mercado vem para baixo, ele tende a de fato continuar o movimento. Mas aí você não vai ser idiota, o que você vai fazer? Você vai cruzar também outros tempos. Por isso que você tem que ter três moment price. Eu vou deixar isso aqui 60 minutos, eu vou deixar esse daqui 15 minutos, e esse daqui eu vou deixar 5 minutos. Aí você vai fazer o casamento entre eles. Você vai fazer o casamento entre eles, entre curto, entre médio e entre intraday. E depois, se você quiser jogar 2 dias, joga. E aí você vai fazendo isso para você entender aonde que tá os caras. Ponto. Morreu, morreu. Isso aqui é do volume price. Jukira, outra coisa. Só para a gente matar volume price. Aqui a gente consegue também, por exemplo, obviamente que não vai dar para ver agora porque não tem lote escondido, mas aqui a gente consegue ver também lote escondido. Por exemplo, às vezes o mercado vem trabalhando, vou colocar aqui 1 minuto. Por exemplo, essa é um exemplo, tá? Estou criando um exemplo aqui na minha cabeça. Aqui, às vezes, você está vendo que a barra está crescendo. Você vai ver a barra crescer, hein? Você vai ver a barra crescendo, crescendo aqui, por exemplo, aqui no 5, 5,5. Os caras vieram comprando, 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 e tinha um sujeito, por exemplo, é uma hipótese, tá? Tinha um sujeito vendendo escondido. Então, quando o cara está vendendo escondido e o mercado está travado, o que vai acontecer? O cara está vendendo escondido, o cara está tomando, a barra vai crescer, vai ficar verde. Ao contrário, do mesmo jeito, o cara está comprando escondido, os caras vão vender, a barra vai ficar vermelha, porque lembra da agressão. Quem agride toma a regra de coloração. Então, eu estou agredindo os compradores, a barra vai ficar vermelha. Eu estou agredindo os vendedores, a barra vai ficar o quê? Vai ficar verde. Por quê? Eu sou o agressor. Então, agressor comprador, barra fica verde. Agressor vendedor, barra fica vermelha. Simples assim, tá bom? Então, aqui, essa ferramenta a gente consegue olhar, principalmente, desenhar suportes, resistências, olhar um cara que está vendendo escondido ou comprando escondido, dá para você olhar também exaustões. Por exemplo, é um exemplo, tá? O mercado está aqui nos últimos 2 minutos, deixa eu dar um play, e aí de repente o mercado está aqui e vem e. Ah, esse aqui tá do Foot, né? Por isso que tá diferente do Foot. E aí, de repente, o mercado tá brigando, brigando, brigando aqui no 5,5, 5,5, brigando, brigando. Aí, de repente, ele vem aqui em cima, por exemplo, tá? Ele vem aqui, é um exemplo também. Ele vem aqui e vem 60, 40. Ele chega aqui no 5,7. Aí aqui brigou com 445 lotes. Suponhamos que aqui tenha sido 30. Aí depois 25, depois 20, aí 5. Você sente que o mercado ele vai perdendo a força. Então aqui também você consegue ver esse desenho das exaustões, entendeu? Então essa ferramenta, cara, é fantástica. Para você que está começando, vai nela. E vamos para a próxima ferramenta, que é o ranking, tá? Deixa eu fechar isso daqui, deixa eu fechar isso daqui, deixa eu diminuir esse cara aqui. Uma vez que você já entendeu, então, que o Volume at Price é o resultado das agressões que estão ocorrendo aqui no Times in Trades, eu já fico feliz demais. Agora a gente vai para a próxima, que é o ranking. Ranking, pessoal, a gente vai vir aqui nessa janela de Times in Trades, por exemplo, e a gente vai vir aqui, no meu caso, eu vou tirar todo esse monitoramento. Agentes monitorados, vou tirar tudo, tá? Para ficar bem bonitinho. Não se preocupe, depois eu vou, se você quiser minha tela, a gente vai para minha tela agora mesmo, tá? E aí eu vou passar ela para você. Não se preocupe com nada que eu estou fazendo aqui. Deixa eu tirar essa data. Deixa eu colocar aqui as abas para a gente colocar aqui o saldo, tá? O saldo dos nossos amigos comprados e vendidos, tá? Então, isso aqui é o saldo, pessoal, é o saldo das corretoras. Vamos colocar aí no diário. Aqui, o maior comprado é o cara do BTG, o maior vendido é o cara do Bradesco com 810 contratos com preço médio no 47. Ponto. Aqui, deixa eu diminuir um pouco esse cara aqui, o book, e deixa eu trazer ele para cá. Aqui eu vou falar para vocês o seguinte, deixa eu diminuir esse caboclo aqui também. Aqui nós temos, basicamente, você consegue ver só os compradores, tipo, eu quero ver só os compradores, tem como, eu quero ver só os vendedores e eu quero ver o saldo dessa galera. Você consegue ver.
Ponto. O que que eu aconselho você fazer, principalmente, né? Deixa eu duplicar essa janela. Principalmente agora que você está iniciando, essa janela aqui, quando você vem para evolução ao longo do tempo, ela é mais fácil para você. Ela é mais fácil para você, tá? E aqui a gente vai colocar aqui, dar um botão direito, clicar no botão direito, na verdade, e mostrar gráfico e tabela. Aqui, você consegue colocar de uma forma mais simples, tá? Deixa eu só colocar aqui, quantidade de visibilidade, deixa eu habilitar a seleção. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver, aqui dá, vamos podar o FUT aqui para a gente comparar maçã com maçã. Beleza. Aqui, pessoal, nós conseguimos ver que o BTG, por exemplo, aqui, o BTG, ele é o maior comprado, tá? Até esse período, 9h27 da manhã, ele é o maior comprado, com 1.025 contratos, tá? Aqui, você consegue vir e selecionar. Aqui, ó, desde que você habilite esse botão aqui da seleção, visibilidade, seleção, tá? Ele está selecionado aqui bonitinho. Então, ele vai permitir nós observarmos de forma individual quem nós queremos observar. Se a gente não colocar, ele vai mostrar assim, de uma forma automática para a gente, ele mostra somente alguns players aqui, somente alguns agentes. Então, você que está começando, o que que eu aconselho? Eu aconselho que você tenha um desse daqui, lá na sua telinha, porque ele vai mostrar a linhazinha. Se esse cara começar a comprar mais, ele vai destoar, entendeu? Ele é evolução no tempo. Lembrando que você pode colocar 5 minutos, você pode colocar 10, você pode colocar 15, e assim sucessivamente, diário, 2 dias, e ele vai te mostrar tudo, tá? 3 dias, ele vai te mostrar tudo. Não aconselho você colocar 3 dias, nada disso. Coloca ali no intraday no máximo, e no máximo, se você quiser olhar de uma forma um pouco teimosa, olha dos 2 dias, tá? Tá bom, feito. Então, o que que você consegue com essa ferramenta? Você consegue ter um pouco mais de clareza, de bater o olho. Ah, esse cara aqui do BTG, você passa aqui a linha, assim, você passa o mouse aqui e vê que é o cara maior comprado. Ah, não, eu tô vendo que esse cara tá muito ativo aqui no Times in Trades. Aí você começa a olhar para ele. Não, eu também quero ver o vendedor. Você também começa a olhar o vendedor. Ah, não, eu tô vendo que o cara da Liquidez, o cara do BTG tá. Não. Esse cara aqui da Nova Futura também está bem ativo, então eu vou caçar ele aqui, vou colocar aqui Nova Futura. E assim você pode ter essa clareza, tá? Para você que está iniciando, você consegue ver isso. Você também consegue ver isso de uma forma mais rápida, que é esse cara aqui, que é eu também tenho um desse aqui, eu só tenho um desse cara aqui, uma janela dessa, numa outra tela minha, mas na maioria do tempo eu estou observando uma janela simples como essa daqui que vocês estão vendo. Isso daqui nada mais é do que o saldo da corretora naquele dia. Lembrando que não é só um player que está operando no BTG. Por uma janela, nós podemos ter um cara grande fazendo um lote considerável, mas assim, a gente também não pode levar em consideração uma instituição grande, assim como o BTG, só um cara que está operando lá, só um fundo grande, só um banco grande. Não, tem muitas pessoas, muitos clientes ligando lá, ó, faz isso, faz aquilo. Tem um cara tá mandando ordem pro broker, enfim, às vezes é o cara do Bradesco, também tá estopando, às vezes, sei lá, pelo BTG, pode acontecer. Então, para não prolongar muito aqui, tá? Essa ferramenta, você que está começando, isso daqui fica mais claro para você, principalmente para o intraday, para você ver quem que é o player que está comprando, e melhor ainda, o que que você deve tentar observar, principalmente o início de uma montagem de posição, tá? No fluxo, o que de fato vem cada vez mais mostrando para a gente que a gente deve estar muito atento cada vez mais ao tempo, ao time que esse cara está montando uma posição. Por exemplo, o cara do BTG. E aí, você se aproveitar disso, uma vez que você é pequeno e o cara é grande. Porque você, diferente do cara, às vezes você está ali com 2 contratos, 5 contratos, que seja 100 contratos, de 100 mini contratos, e o cara está aqui com 1.000 contratos de dólar cheio. Às vezes o cara pena para montar uma posição dessa, ele tem um problema, ele tem um pepino na mão dele, para ele conseguir montar essa posição. Às vezes ele precisa comprar 1.000 contratos e não tem, ele tem que fazer o quê? Tem que vender. Para você que é iniciante, isso não vai entrar um pouco na sua cabeça agora, tá? Isso é papo depois.
Então, meninos, então nós temos o quê? O ranking, tá? E aqui ele mostra os comprados e os vendidos, tá, pessoal? Aqui, se eu apertar esse botão aqui, ele vai mostrar primeiro os vendidos. Se eu apertar esse botão aqui, ele vai mostrar primeiro os comprados. E aí aqui eu posso vir aqui e aumentar. Ele vai estar mostrando ali, por exemplo, no intraday, é isso aqui que está acontecendo hoje. Esse cara aqui do Bradesco é o maior vendido e o cara do BTG é o maior comprado. Pessoal, simples, é o ranking, ele está computando, mais nada, tá? E aí, lá na minha plataforma, eu vou mostrar para vocês que essa ferramenta aqui ela é um pouco mais completa, mas aí é lá na minha plataforma. Ponto. Meninos, feito isso, o que a gente tem? A gente tem aqui mais uma ferramenta importantíssima para a gente matar um pouco isso aqui do básico, que é a ferramenta de execução, que é a parte de negociação, que é o Superdom, tá? Que é o Superdom, eu vou colocar ele aqui, colocar ele aqui bonitinho. Ah, tá replay, pelo amor de Deus, não envia uma ordem no cheio agora não, papai. Essa altura do campeonato, dia 30/12. Então, vou colocar aqui, ó, simulador, tá? Aqui, eu vou ter que aumentar um pouco e vou colocar aqui de uma forma um pouco mais simples, para vocês entenderem, né? Às vezes tem gente que nunca viu essa plataforma e nunca viu o Superdom. E aqui, pessoal, basicamente é onde a gente faz as operações de compra e de venda, tá? Aqui, basicamente, as operações de compra e de venda. Lá, por exemplo, você para comprar, você precisa de vir aqui e apregoar um lote. Ah, tem que pôr a senha. Pronto, coloquei aqui a senha, então aqui eu vou apregoar um lote, tá? Então eu vou aqui apregoar um lote. Lembrando que é o seguinte, você que nunca teve acesso ao dólar, ou então em alguma operação de bolsa de valores, para as operações que forem executadas no mesmo dia, no intraday, que são day trades, principalmente em scalp, enfim, você tem que entender, cara, que você consegue comprar e que você consegue vender. Simples assim. Para algumas pessoas isso pode ser básico, mas para outros não, às vezes não é tão básico. Então, vou te explicar aqui de uma maneira bem simples o seguinte. Deixa eu dar um play aqui. Deixa eu dar um play aqui. E aqui é o seguinte, eu vou comprar aqui um contratinho aqui de dólar cheio. Comprei aqui um contrato de dólar cheio. Eu comprei um contrato de dólar cheio a 57. Você que está aí do outro lado, que está iniciando, primeiro, não opera nem no dólar cheio, opera no cross order, tá? Opera nesse cara, deixa eu zerar isso aqui. E você vai vir aqui, ó, cross order, tá? Agora tá no replay, cross order e tal. Você vai vir aqui e vai comprar um contrato. Compramos aqui um contrato a 57. Cara, aqui, se o mercado for para cima, você vai ganhar dinheiro. Se o mercado for para baixo, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque você comprou e o mercado está caindo, ou seja, desvalorizou, certo? Então, se você comprou um contrato a 57 e o mercado vir e cair aqui, você vai fazer o quê? Você vai estar perdendo dinheiro. Ponto. Simples assim. Se o mercado for para cima, você vai estar ganhando dinheiro. Só que dentro desse rolê, você tem que ter duas coisas. Se você tiver que vamos pegar esse exemplo. Com um contratinho, você também tem que entender que você tem que sair caso essa operação dê errado. Por exemplo, aqui, sei lá, vou sair aqui com 5 pontos. Então, aqui, se o mercado vir aqui no 52, eu estou colocando uma ordem de stop loss. O que é essa ordem de stop loss? É até onde eu vou aceitar o mercado trabalhar, tá? Desculpa, é aonde eu vou sair fora caso a operação dê errado. Ou seja, eu comprei 57, o mercado está sendo 52, eu falo para a plataforma, eu não quero mais, eu já estou perdendo R$ 50 aqui, 5 pontos, eu estou fora, entendeu? Então, vamos lá, isso aqui você tem que fazer sempre, você tem que, principalmente você que é iniciante, cara, você tem que entrar na operação, já definindo o seu risco, já coloca lá na pedra, no Superdom, coloca o teu stop, porque, cara, você que está aprendendo, você precisa de proteção. Você está aprendendo a andar de carro. Você não está numa forma, você não entra pilotando uma McLaren MP4 do Ayrton Senna. Você entra dirigindo ali, ó, o carrinho 1.0, olhando para o câmbio quando você está passando marcha. Isso aqui, irmão, você está vindo aqui, você está vindo literalmente Fórmula 1. Isso aqui é muito rápido. Então você tem que entrar na operação e você já tem que definir o teu risco.
Se der errado, aonde eu vou sair? Ponto. É isso que você tem que fazer. Esse é o gerenciamento de risco. E aí o mercado, se tirar nós 52 aqui, vai ser bom. E aí eu vou te mostrar o que é uma ordem de stop loss. Se ele vir para cima, eu vou te mostrar aqui o que é um... Ó lá, foi até quase 52, não te tirou, você está perdendo aqui, ó, 1,5 ponto. Se ele for para cima aqui, aí a gente vai vir para outra ordem, que é uma ordem de stop gain, ou então de alvo, ou então de, enfim, como quiserem chamar, tá? O mercado não te tirou aqui ainda no 52, tá? Vamos até passar um pouco mais rápido, tá? Velocidade 7. Vamos acelerar aqui um pouquinho. Tomara que ele tire aqui para você ver, tá? 52, não tirou sua ordem, não ativou seu stop loss, tá? Não ativou seu stop loss. Eu quero que ele não pegou. Então deixa eu dar um pause, tá? Se ele tivesse pegado a sua ordem no stop loss, você iria sair, ia ter um prejuízo. Ponto. Agora, você tem mais um tipo de ordem. Se você tivesse mais um contrato, você poderia estar fazendo uma parcial. E deixa eu até comprar mais um contrato aqui para. Aqui, eu comprei mais um contrato aqui, fiz um médio para frente. E aqui é o seguinte: suponhamos que agora a gente entre para a próxima tipo de ordem, que é uma ordem de parcial. Você está comprado com 2 contratos e você quer tirar o risco da sua operação. Quando o mercado está indo para frente, está começando a ter um certo lucro e você fala assim, cara, beleza, eu quero colocar no bolso aí um pedaço desse dinheiro. Aí você faz o quê? Você coloca aqui uma parcial, está comprada a 59, vou colocar aqui uma parcial a 62. Vamos ver se ele dá para a gente essa parcial. Se ele der essa parcial aqui para você a 62, o que vai acontecer? Ele vai computar esse dinheiro que você está ganhando naquele momento e vai jogar o seu preço médio um pouco para baixo em virtude que você sobrou com um contrato e eu configurei também a plataforma para ela aumentar o meu preço médio conforme eu faço as minhas parciais. Isso aqui é a configuração, tá? Mas vamos lá. Se o mercado for aqui, pode ir apontando para a tela. Se o mercado, a gente está comprado aqui com 2 contratos de 59, se ele tirar, se ele conseguir se a gente conseguir fazer uma parcial que é a 62, concorda comigo que do 59 para o 62, nós iremos estar ganhando R$ 60? Porque aqui no dólar, quando você tem um contrato, cada ponto que ele passa, você comprou aqui no 59. Se eu tiver com um contrato, ele foi para 60, eu estou ganhando R$ 10. Se ele foi para 58, eu estou perdendo R$ 10. Tique a tique é R$ 5. Entendeu? Então, por ponto é 10. Se eu estou com 2 contratos, é R$ 20 por ponto. Se eu estou comprado com 2 contratos a 59 e pego uma parcial minha a 62, naquele momento eu vou estar ganhando R$ 60. Por quê? Dois contratos, 3 pontos, 2 vezes 3, 6. Então, eu vou estar ganhando R$ 60. Se ele pegar essa ordem aqui no 62, o que vai acontecer? Nós iremos ficar com um contrato 6 pontos abaixo do 62. Então, onde que dá 6 pontos? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou até colocar aqui, ó. Nós iremos estar com o nosso preço médio aqui na casa dos 56, com um contrato. Então, vamos lá. Vai ficar um pouco mais simples para vocês. Vamos ver se ele pega também, né? Também não sei se vai pegar. Pegou. Ah, ficou no 55,5. Era para estar no 56, mas foda-se. Pegou. Ou seja, o que ele fez para a gente aqui, pessoal? Na verdade, ele executou, acho que um nível acima. Mas, enfim. O que ele fez aqui? Ele colocou o dinheiro que eu ganhei com aquele um contrato que eu saí para o meu preço médio afastar um pouco mais. Ou seja, tem como você configurar para ele não sair do teu preço de entrada, mas eu gosto de configurar para ele me dar o lucro e representar para afastar o meu preço médio. Simples assim. O que você pode fazer agora? Deu sua parcial, aqui a gente passou, quase pegou tua ordem de stop loss, não pegou, aí depois a gente comprou mais um, fez uma parcial e agora o mercado está te dando R$ 50 ao todo nessa operação. O que você tem que fazer? Você pode fazer o quê? Você pode colocar um alvo lá na casa do 75, ou você pode proteger. Quando eu venho aqui, é um exemplo, tá? Então, por exemplo, sobrei com um contrato a 55,5, é um exemplo. Eu tenho que proteger aqui. Eu falo para o mercado, eu quero deixar o mercado trabalhar. Só que, se ele vier aqui e me tirar no 57, eu não quero estar mais nessa operação. Eu quero garantir aqui 1,5 ponto. Eu quero garantir aqui, ó, R$ 15 nessa operação. É um exemplo, tá, gente? Eu poderia sair agora, mas isso aqui é um exemplo para vocês enxergarem o mercado trabalhar. E aí, isso daqui é uma ordem, que jeito? É uma ordem de stop gain. É você proteger
o ganho que você já está. Eu poderia muito bem colocar aqui, ó, não tem problema, não tem problema, tá? Mas eu quero falar para o mercado aqui, para a gente deixar o mercado um pouco trabalhar, e se tirar a gente, vai tirar nós no stop gain, vai ser do mesmo jeito. Eu quero que o mercado, eu quero falar para o mercado assim, mercado, se você vier aqui no 57, eu já não quero estar mais nessa operação, e eu quero pouquinzão no meu bolso. É isso aí. É isso aqui que eu estou falando para a plataforma. Isso aqui é o quê? É uma ordem que você coloca, que é uma ordem de... Pode colocar stop gain, ou então vir subindo stop. Se o mercado vir aqui para cima, vamos ver se ele vai vir para cima. Ó, 61, 60. Se o mercado vir aqui para cima para o 62, o que eu posso fazer? Ah lá, ele veio para o 62, eu posso subir o meu stop gain. Eu estava no 57, agora eu quero no 58,5. Se o mercado subir mais um pouco, foi para o 62,5, agora eu quero pôr no 59. Se o mercado for no 63, aí eu subo mais um pouco, aí eu entro uma pancada, enfim. E aí, se ele tirar a gente aqui no 59, vai ser no stop gain. Tirou nós no stop gain. Então, são esses os tipos que dá para você fazer. Ainda assim, falta mais um. Por exemplo, eu quero vender quando o mercado for aqui no 57. Isso aqui é uma ordem tipo stop. Ou então eu quero comprar quando o mercado for aqui no 62,5. Então vamos lá. Ó, se o mercado for aqui no 62 ou no 57, eu vou entrar comprando no 62. Vamos ver. Não comprei aqui a 62,5. Não entrou a compra. Não foi lá no 62. É uma ordem gatilho. Agora deu o gatilho. Ele foi lá no 62 e pegou minha ordem, tá? Então, esse tipo de ordem que você viu aqui agora é uma ordem do tipo stop. Eu quero comprar se o mercado for lá naquele preço. Eu quero vender se o mercado for lá naquele preço. Isso daqui é o seguinte. Então, você comprou aqui a 62, cara, põe stop. Coloquei aqui em qualquer lugar, tá? Coloquei aqui em qualquer lugar, só para você ver o exemplo dessa ordem aqui, tá? De ordem tipo stop. Pronto. Então, você consegue colocar tanto uma ordem tipo stop na compra, quanto você também consegue colocar uma ordem tipo stop aqui na venda. Ver se executa você aqui, ó. Executou você. E aí, enfim, isso aqui é uma ordem tipo stop. Pronto, mais nada. E agora, passando por isso tudo, que é a parte básica, nós iremos para onde? Para minha tela, para mostrar para vocês ali de uma forma bem simples. E essa é a minha tela, tá? Essa daqui é a minha tela que eu opero, é uma tela de notebook. A princípio pode parecer muita informação para vocês, mas eu vou trazer para vocês de uma forma simples, tá? De uma forma simples aqui que vai conseguir ter clareza para todos vocês. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, eu quero começar primeiro por essa ferramenta aqui, que foi a última que nós paramos, que foi em relação ao Superdom. Em relação ao Superdom, vou colocar ele aqui, eu tenho dois. Tem esse daqui, que é o do cheio, e esse daqui, que é o do mini, tá? Então, eu vou falar primeiro do cheio, depois eu vou fazer uma separação, vocês irão perceber que tem todo um racional por trás dessa tela, e dividindo principalmente mini e cheio, tá? Então, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é que esse cara aqui, que é o Superdom, eu gosto de utilizar ele de que forma? Eu tenho aqui uma regra de coloração para ele, em relação a essas quantidades aqui, tá? Branquinha, azul, eu tenho uma regra de coloração aqui para eles. Ou seja, maior que 5 contratos até 70, ele fica branco. Maior que 75 contratos, ele vai ficar... Qualquer nível de preço que tenha maior que 75 contratos, ele vai ficar azul. Deixa eu tirar isso daqui, porque senão vocês não vão conseguir enxergar isso. Então, vamos lá, vamos voltar para o filtro. Depois eu volto para aquele outro ali. Então, todos esses números aqui, maior que 75 contratos, vai ficar azul. Maior que 200 contratos, por exemplo, se tiver aqui alguém, vamos ver algum nível de preço que tem, para ele mostrar o verdinho para gente. Não, não tem, então deixa quieto. Então, vamos voltar aqui para o filtro. Então, maior que 75, ele vai ficar azul. Maior que 200 contratos, verde. Maior que 500, ele fica fúcsia. Só que eu quero identificar alguma ordem que seja algum player que tenha uma oferta maior ou igual a 20 contratos. Então, eu faço o quê? Eu venho aqui, ó, filtros, aba preços, tá? Regra, maior ou igual a quatro lotes, que seria o 4 vezes 5, 20. Um lote padrão, 5 contratos. 4 lotes, 20 contratos. Então, ele vai criar essa cor aqui, ele vai monitorar essa oferta e vai clicar de amarelo, ele vai colorir de amarelo, e automaticamente ele vai sobrepor também essas regras aqui, ou seja,
tem lotes, tem ofertas maiores que 20 contratos, ele vai mostrar para mim. Então, ok, vai ficar aqui amarelinho, ó. Pronto. Então, ele mostra para mim as ofertas que são maiores, iguais a 20 contratos, entendeu? Se for maior que 20, ele vai mostrar. Aqui, coloca aqui 5 minutos. Eu tenho, nossa, mercado feio. 10 minutos, 15 minutos, 60 minutos. Nossa senhora, o dólar morreu. 100 minutos. Ou seja, aqui nós temos um volume at price, tá, pessoal? Então, aqui nós temos um volume at price com um saldo de agressões. Por que que esse cara aqui tá literalmente na nossa cara? Principalmente próximo aqui à região do preço. Porque eu quero ver de fato, por exemplo, o que que aconteceu nos últimos 5 minutos. Eu venho aqui, dou um clique, eu não preciso de vir aqui no volume at price. Eu venho aqui, clico aqui, ó, 10 minutos, 15 minutos. 30 minutos, aconteceu isso daqui, então ele está na minha cara. Eu clico aqui, 30, ele me mostra. Então, junta esse volume at price com esse saldo de agressão, fica muito fácil. Não é que fica muito fácil, é que fica visível a identificação do que eu estou precisando, entendeu? Então, aqui fica muito fácil. Junto com esse racional, principalmente desses lotes aqui, as ofertas maiores que 20 contratos, eu tenho aqui um book filtrado a partir de 20 contratos. Eu tenho a minha regra de coloração do mesmo jeito, tá? Eu tenho a minha regra de coloração aqui, eu vou abrir para vocês, tá? Aqui, ó, quantidade, aqui. Maior que 20 contratos, até 30, ele vai ficar amarelinho. Maior que 35 contratos, ele vai ficar preto. Maior que 100 contratos, ele vai ficar vermelhinho. E assim, sucessivamente, que é as minhas ordens aqui, tá? Assim que eu as monitoro. Ponto. Aí, muita gente deve estar se perguntando, falou assim, pô, Juquira, mas o cheio, cara, o cheio não movimenta, não tá movimentando. Fala, mano, às vezes os caras, eles não querem te contar, mas aqui eu vou contar algumas coisas do cheio, tá? Primeira coisa é o seguinte, no dólar cheio, ainda tá movimentando bastante, principalmente em relação ao montante. Por exemplo, aqui, nos últimos 10 minutos, 15 minutos. 30. Aqui, vamos ver aqui como é que tá o mini. Ver se tá mais líquido. Cara, aqui ainda o mini tá aparentemente maior. Mas tem momentos de mercado, por exemplo, que ó, 10 minutos, 10 minutos. Não, o mini tá mais brabo mesmo. Mas suponhamos aqui que geralmente aparece aqui os caras vendendo escondido, principalmente de 5 em 5, 10 em 10, tendo muito isso no cheio, tá, pessoal? Então, acaba que 1.000 contratos de dólar, 500 contratos de dólar cheio é maior que 500 mil, isso não é novidade para ninguém. E aqui, às vezes, aparece, cara, uns caras vendendo um lote significativo. E no final das contas, o que que importa para gente? É o volume financeiro, tá? O volume financeiro, ele importa, vamos lá, para não turvar a cabeça de vocês. O volume financeiro, ele importa. Porque às vezes aparece um cara grande e tem uma liquidez necessária para ele, por exemplo, no cheio, ele vai lá no cheio. Ele vai lá no cheio e faz o lote dele. E às vezes não tem no mini e vice-versa. Nesse momento, não é novidade para ninguém, mas a gente tem muito mais liquidez aonde? Lá no mini. Mas aqui de vez em quando no cheio, cara, dá umas pancadas violentas. Então, eu não posso deixar o cheio simplesmente assim, não, vou deixar para olhar só o mini. Eu tô olhando os dois. Então, o que que acontece? Aqui no cheio, e por que que eu monitoro as ofertas maiores que 20 contratos? Porque, cara, maior que 20 contratos, geralmente é um player, de fato uma instituição, entendeu? Um cara que está ali um pouco maior. Aqui a gente tem algoritmo maior que 20 contratos? Tem, cara. A gente tem muito algoritmo aqui ainda. Na verdade, vou mostrar um para vocês que está acontecendo aqui agora, tá? Vou mostrar um para vocês aqui que está acontecendo agora, tá? Vamos lá. Aqui, por exemplo, observe esse cara aqui, não é que esse cara é vagabundo. Isso aqui tem uma estratégia por trás disso, tá? Que esse cara está utilizando. Olha esse cara aqui, ó. Esse cara da Tullet. Tá vendo aqui que o mercado, que ele tá com 50 contratos aqui apregoado a 17? Esse cara, se o mercado vir para o 11,
Se o mercado vir para o 11, ele abaixa o lote dele. Se o mercado vir aqui para a casa do 13, ele vai subir essa ordem aqui. Eu quero que você foque somente nessa ordem desse cara da Tunt. Olha aqui, ó. Observe ele aqui e aqui, tá? Aqui ele vai mudar esse lote dele. Tem uma estratégia, depois eu falo sobre isso, agora não, porque senão vai turvar e não é o objetivo agora. Mas esse cara aqui da Tullet, que está mudando esse lote dele aqui de 50 contratos, ele tem uma estratégia aqui, tá? Se esse mercado vir para casa do 11, esse cara aqui vai abaixar, igual ele abaixou agora para o 17. Foca aqui e foca aqui, nesses dois. Vamos lá. Deixa eu pegar a seta aqui para ficar mais fácil ainda. Ó, esse cara aqui está no 17 e no 17. Se o mercado vir aqui para o 11, ele vai baixar aqui para o 16,5. Só observa. Isso aqui é mercado ao vivo, tá, gente? Isso aqui é mercado ao vivo, dia 30 de dezembro. O mercado colou aqui na casa do 13,5, ele sobe para o 18. Colou aqui na casa do 11, ele vai baixar para o 16,5. Olha lá, 16,5. Tullet, 17. E ele fica nisso. Tem uma estratégia aqui por trás disso, tá, rapaziada? Não vou falar disso agora, lá. Se o mercado vir mais aqui na casa do 10,5, ele vem e coloca o lote dele aqui no 16. E ele fica fazendo isso. E tem-se uma estratégia por trás disso daqui, tá? Parece simples, tá? Mas tem um rolê aqui por trás, tá? Então, igual esse cara aqui, tem muitos outros, tá? Isso porque a gente está falando de 30 de dezembro, 5 horas da tarde, 5h18, tá? Eu tô fazendo essa aula aqui. E aí, olha lá o cara subindo e descendo o lote conforme o mercado está oscilando. O mercado vinha aqui para o 10, esse cara vem apavorando aqui, tá? E de repente, esse cara aqui ele pode aparecer com mais outro lote desse aqui na boca. E aí é um rolê, é uma estratégia, depois a gente conversa sobre isso. Beleza, vamos continuar aqui o nosso rolê, uma vez que eu já mostrei para vocês que tem algoritmo aqui ainda trabalhando no cheio, tá? E é por isso que eu utilizo aqui esse book de ofertas, tá? Esse book de ofertas filtrado acima de 20 contratos com uma regra de coloração. Então, isso daqui tá tudo desse jeito, tá? Ainda. E por que 20 contratos? Porque o cara coloca um lote aqui, eu criei já uma regra de coloração para que ele me mostre quando fica amarelo, tipo uma oferta maior ou igual a 20 contratos. Aqui nesse cara a gente está falando a mesma língua, que eu estou olhando para ofertas maiores ou iguais a 20 contratos. Então, se aparecer esse cara aqui amarelo, independente se ele é de 20 ou maior que 20, se ele é 20 ou maior que 20, eu vou saber, porque eu vou olhar aqui. Entendeu? Então, essa configuração aqui, ela conversa com esse cara e também conversa com as outras janelas. Enfim, essa janela aqui tá errada. Se eu tirar isso daqui, esse aqui é o book. Aqui. Beleza. Continuando aqui, pessoal, então nós vimos o Superdom, tá? Conversamos do Superdom, dos filtros que ele tem, falamos aqui do book de ofertas. Aqui nós temos um ranking, esse ranking aqui eu fico alterando ele, tá? Por que eu fico alterando ele? Porque eu quero ver, principalmente a partir de agora, o que está acontecendo, ou então 1 minuto, ou então 2 minutos, um bem curtinho. Esse cara aqui hoje, eu estou utilizando ele 5 minutos, tá? Antigamente eu utilizava 2, que é o ranking dos maiores comprados nos últimos 2, mas agora estou utilizando 5, e o ranking dos vendidos nos últimos 5 minutos. Aqui, o que diferencia se é comprador ou vendedor no curto prazo para mim é essa linha. Se eu colocar aqui 5 minutos, ele vai me mostrar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto maior comprado e os seis maiores comprados e 6 maiores vendidos. Então, essa linha aqui é o que separa, tá? Essa linha aqui é o que separa. Aqui é os maiores comprados dos últimos 2 minutos e aqui os maiores vendidos. Não é tanto que o mercado está pelado. Enfim, então, pessoal, esse ranking aqui, eu fico alterando ele geralmente para entender o que está acontecendo no curto prazo. Esse daqui, ele tem que ficar 5 minutos, tá? 5 minutos aqui, 5 minutos aqui. Maior comprado e maior vendido, tá? Aqui ele... Por que eu coloco ele desse jeito? Deixa eu puxar aqui. Por que eu coloco ele desse jeito? Porque eu quero ver os 5 maiores comprados, entendeu? Então eu venho aqui e faço essa sobreposição aqui, ó. Deixo ele desse jeito. Ele mostra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. 5 maiores comprados e desse lado de cá, 5 maiores vendidos. Ponto. Tudo que eu estou te mostrando aqui é do dólar cheio. Fechou. Aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho um times in trades por ordem original a partir de 100 contratos. Por quê? E por que esse daqui tem hora? Porque não é comum
um cara vir toda hora aqui e bater 100, bater 100, bater 100 contratos. Então é um montante considerável para esse tipo de mercado, entendeu? Então o que que eu faço? Eu pego e filtro a partir de 100 para me entender o que aconteceu nesse raio de tempo. E por que que eu deixo tempo? Porque aqui, ó, como não tem muitas ordens dessa no mercado, eu consigo ver, agora são 5 horas da tarde, e aqui eu consigo ver praticamente de uma de um lead time um pouco maior, ou seja, desde a hora do ajuste lá, 15h52, 15h50, 15h52, início do ajuste, entendeu? Então eu consigo entender e perceber quais foram as maiores ordens nesse período. Isso tem um porquê, isso monta o racional também, principalmente quando a gente está operando. Fechou. Então nós falamos de Superdom, Book, ranking curto, ranking de 5 minutos. Agora nós iremos falar de outras duas janelas, pessoal, que ainda completam aqui essa saga do dólar cheio, que é o book sujo e o Times in Trades Order original, tá? E aí, não sei se você percebeu, mas todos esses caras que estão aqui, que eu estou mostrando para vocês, essa ferramenta, isso, tudo que está aqui de vermelho é do dólar cheio. Por quê? Porque eu ainda não abandonei o dólar cheio. Eu estou olhando para ele também. De vez em quando eu consigo ver os caras, igual você está vendo aqui, esse cara aqui da Tullet com esse robô, eu consigo ver outros robôs aqui também. Eu consigo ver um lote escondido. Eu consigo ver um cara pregoando, às vezes, aqui, um lote de 10 em 10, por exemplo, e esse cara comprando um mundo escondido. Então eu não deixo, eu não sair do dólar cheio ainda por muita coisa disso, entendeu? Espero que vocês guardem essas informações que são bem valiosas até mesmo para você que é iniciante, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui um ponto muito importante que a gente conversou lá no basicão lá é a boca do book, né? Que é isso daqui. Isso daqui é a boca do book. E é muito importante também, do mesmo jeito, o Times in Trades está do lado. E por que que é bom o Times in Trades, pessoal, estar do lado aqui? Porque você consegue mensurar, por exemplo, os caras estão apregoados aqui e tal, quem está tomando, o que está acontecendo, o que está acontecendo com o preço, os caras levaram agora tudo, tem mais um pouco do BTG, e aí você vai fazendo toda essa contabilidade, vamos colocar dessa forma, você vai estar fazendo toda essa contabilidade, e quando esse book está do lado do Times in Trades, cara, é bem mais fácil a leitura. Tá aqui, ó. Principalmente nesse rolê aqui, ó. Principalmente nesse quadrado. Tá aqui, ó. Você tá assim com o seu olho, bem pertinho. E aí eu vou te fazer uma pergunta. E por que que isso, na verdade, eu vou te falar. Não vou nem fazer pergunta, não. Não tem ninguém pra fazer pergunta aqui. O que que é mais fácil para você quando você condensa as informações desse jeito? Por exemplo, eu tô vendo que o cara da ativa está pregoado aqui a 50 contratos no 12,5. Só que, e se esse mesmo cara tivesse do outro lado? Se ele tivesse aqui, lembra lá da física básica, que a velocidade ela é medida por que é dx/dt, que é a velocidade no final é o quê? É dx/dt. Ou seja, é um espaço dividido por um tempo. Qual espaço é menor aqui para o seu olho percorrer? Bater o olho aqui, identificar na tua cabeça que tem uma oferta maior igual a 20 contratos e olhar para cá, ou caçar informação lá do outro lado. Olha o tamanho dessa distância e olha o tamanho dessa distância. Lembre-se, velocidade, dx dt, espaço pelo tempo. Isso é o produto, essa divisão você tem o quê? Você tem a velocidade. Então, quando você tem isso daqui próximo a você, quando você, não somente isso, mas as ferramentas, esse aqui foi apenas um exemplo, esse cara aqui piscou amarelinho, falou, porra, onde que eu tenho que olhar? É aqui. E se você tiver que procurar, e se estiver lá do outro lado, faz sentido? Olha a distância que eu vou estar percorrendo daqui para cá e daqui para cá. Daqui para cá é mais perto, cara. Então aqui a gente tem que ter o quê? Velocidade. Você não vai ser melhor do que o algoritmo do UBS, ou da Ideal, ou da Genial, ou do BTG. Você não vai ser. Mas, cara, é impossível humanamente impossível você ser mais rápido que eles. Mas, cara, aqui no tape reading a gente tem que ter velocidade. Então,
Essa tela, ela é preparada para mim, Juquira, para mim ter velocidade, entendeu? Eu tenho que ter velocidade. Então, por isso, às vezes você fica olhando assim, fala, nossa, cara, mas que tanto de número esquisito esse cara. Mas, cara, para mim, ela tem sentido. Essas cores para mim tem sentido. Tá perto assim tem sentido. Tá condensado desse jeito tem sentido. O que não tem sentido é esse book tá aqui. O que não tem sentido para mim é isso. Então, vou excluir ele. Então, eu te provei. Eu te provei que se você tem as informações aqui condensadas, você tem uma leitura mais rápida. Isso é óbvio, está do lado, entendeu? Então, essas duas ferramentas aqui estão um do lado da outra, esse book sujo e esse Times in Trades, cara, isso te dá uma agilidade. Esse cara aqui, que é o Times in Trades, é onde você tem sensibilidade, é onde você está tendo a sensibilidade, o que está acontecendo com o mercado pode ir para onde? Essa janela aqui que vai dar a tocada. E assim a gente finaliza essa parte do dólar cheio. Agora nós iremos para o mini, tá? O mini eu vou trocar aqui de cor, obviamente. Deixa eu tentar puxar esse cara aqui para cá, a minha fotinha, não sei como é que vai estar na gravação, tá? Deixa eu puxar isso daqui para cá também, tá? Acredito que não vai aparecer na gravação isso daqui, mas eu vou puxar. E é o seguinte, agora nós iremos tratar o mini, tá? E por isso que você viu aqui, só para deixar bem explicado, bem explícito, isso daqui, tudo que está marcado de vermelho é essa janela, essa e essa daqui é tudo de dólar cheio. Então, do mini, eu vou até trocar a cor, tá? Vou colocar aqui uma cor, deixa eu colocar uma cor rosa, vou colocar rosa. Então, vamos tentar colocar uma cor assim. Não, peraí um pouquinho. Deixa eu ver se eu coloco esse cara aqui. Beleza. Beleza. Vou colocar rosa, tá? E vou tentar não sobrepor tudo aqui, tá bom? Então, bora. Pessoal, primeira janela, começando do mesmo jeito, tá? E por que que eu vou começar por ela? Porque ela é importante. Vou começar aqui com esse Times em 3, com esse Superdom, me desculpa. Vou começar aqui com esse Superdom do Mini. A regra, a estrutura é a mesma, somente o que vai mudar, por exemplo, nesse caso, é que eu não coloco regra de coloração. E por que que eu não coloco regra de coloração aqui? Porque isso aqui, como ele é muito mais líquido e ele é muito mais louco, então não compensa para mim fazer essa regra de coloração. Eu deixo ele aqui normal, do jeito que ele vem, azulzinho e vermelhinho, somente eu coloco ele para filtrar, por exemplo, uma oferta maior ou igual a, nem sei quanto está aqui, acredito que é 100 contratos, tá? Eu estou colocando 100 contratos. Então aqui, por exemplo, eu coloco uma regra maior ou igual a 100 contratos para ele monitorar uma oferta para mim, tá? Aqui, ó, maior ou igual a 100 contratos. E por que que eu monitoro essa daqui maior ou igual a 100 contratos? Porque é um número que eu cheguei nesses últimos dias aí, que eu tava, nesse mês de dezembro, principalmente, que eu estava vendo que era um número plausível, né? Ofertas maiores que 100 contratos. Ponto. Então, esse Superdom, ele não tem muita coisa de diferente. O que ele tem de diferente é, ele não tem essa classificação de hierarquia aqui daquela cor de branca, maior ou igual a 75, ele vai ficar azul. Não, ele não tem isso. Ele só vai me mostrar quais são as ofertas maiores ou iguais a 100 mini contratos. 100 minis contratos, ok? Então, basicamente, esse cara é assim. E aí, como é a estrutura que eu fiz aqui, que ficou mais fácil para mim, tá, pessoal? Aí você fala assim, Juquira, mas você falou para mim que tem que estar perto, certo? Ele tem que estar perto. E foi por isso que eu coloquei, por exemplo, esse cara, que é o book de ofertas filtrado, a partir de 50 minis, aqui. Que ele tá, aonde que o meu olho fica? Meu olho tá aqui. Eu vou falar para vocês também dessa parte, tá? Mas se eu tiver com o meu olho aqui nesse Superdom, o meu olho também tá aqui, 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 aqui. Então ela tá perto. Ela não tá uma janela tão longe, entendeu? Ela não tá uma janela tão longe. Então aqui tá perto. E também, eu também utilizo esse Superdom, tá? E quando eu estou utilizando esse Superdom, muito do que eu estou utilizando é por conta disso daqui. Deixa eu explicar para você. Essa ferramenta aqui é um Times in Trades do Mini, certo? Ele é um Times in Trades do Mini, um order original. Só que diferente do cheio, por exemplo, esse daqui, o último negócio, é aqui. E ele faz esse movimento. O último negócio é esse, daqui a pouco esse daqui vai pular para baixo, igual ele pulou agora, e assim sucessivamente, conforme o tempo passa. Aqui, nessa janela de cima do Mini,
ela é diferente. O último negócio é esse cara, e aí o penúltimo é esse, o antepenúltimo é esse. Ela faz isso, ela faz esse movimento, ela levanta. Enquanto esse último negócio é daqui para cima, de cima para de baixo para cima, esse daqui é de cima para baixo, a sequência dos lotes, entendeu? Dos contratos, dos negócios executados. Então, ele vai fazer isso, ó. Ele vai levantar. Por que que eu achei desse jeito mais fácil? Justamente por conta da distância. Se eu tenho que olhar aqui e aqui, para mim não faz muito sentido. Então, eu já olho em relação aos dois ativos de uma forma um pouco mais simples. Não é fácil, tá, rapaziada? Não posso colocar para vocês que isso aqui é fácil, mas eu tento olhar, para vocês entenderem, eu tento olhar aqui, ó. A minha cabeça ela já acostumou a olhar tanto do cheio quanto do mini, eu tô batendo o olho aqui, batendo o olho aqui, batendo o olho aqui, assim, ó. Meu olho tá assim, entendeu? Então, esse cara sobe e esse cara desce. Então, quando eu tô operando nessa janela aqui, com esse superdom, porque os dois superdoms, esse cara aqui é do cheio com cross order, certo? E esse aqui é o do mini. Então, quando eu tô aqui, é por conta que eu tô vendo geralmente um HFT um pouco maior, ou então um cara vendendo escondido, eu quero ver se acaba o lote escondido dele, e em contrapartida eu estou olhando para ver como é que os caras estão, como é que tá lá no mínimo, então eu venho aqui e já zero aqui, eu quero entender o que está acontecendo quando esse cara, por exemplo, está vendendo, e o que está acontecendo no mínimo, então eu vou olhando aqui, e eu vou fazendo toda uma dinâmica de tela, entendeu? Então tem horas no mercado que eu estou operando com esse superdom, e tem horas no mercado que eu estou operando com esse superdom. Geralmente, quando eu estou operando com esse superdom do mini, é porque tem muito volume lá no mini, e eu quero entender eu entendo que isso pode ser um trigger, pode ser um start de um movimento, e aí eu analiso de fato quem são os players e executo as ordens, enfim, aí tem a parte técnica, tá? Então, só para vocês saberem. Então, nós temos aqui esse ordem original, igual eu falei para vocês, já expliquei para vocês por que ele está aqui, tá? Como é que eu analiso ele. Então, isso daqui também que é o ranking. Esse ranking aqui é um ranking curto, tá, rapaziada? Não, na outra tela eu tenho um diário do Mini, com 30 minutos e um outro 5 minutos. Esse aqui geralmente é 2 e 3, tá? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um volume price curto, tá? Geralmente de 5 a 7 minutos, mais ou menos, vai, que eu coloco, tá? Do Mini. E aqui eu tenho algumas ordens de RLP que eu quero ver também. Está tendo muito. Tem algumas pessoas físicas que estão operando um pouco maior, entendeu? Então, às vezes, esses caras stopam, dá para a gente pegar aqui um pouco dos stops desses caras. Aqui atrás, por exemplo, é os RLPs, tá? Eu mudei aqui, tá? Tem um clique, um Ctrl Tab, então eu tenho aqui algumas janelas atrás, igual eu tenho aqui também, tá? Ranking do cheio, negócios, Superdom do Mini, ranking do cheio, é, uma aba de negócios em relação a esse cara aqui, e aqui atrás também tem negócios diretos, principalmente do dólar cheio, tá? Aqui eu também tenho análise de play individual, tá? Mas vamos voltar aqui, que é o que interessa. Então, aqui, geralmente, eu posso colocar aqui 5 minutos, tá? 5 minutos, na verdade, WDO G22, tá? E aqui WDO G22 também. Então, aqui nos últimos 5 minutos, eu tenho isso daqui, nos últimos 5 minutos eu tenho isso daqui. Então, também eu tenho uma classe, eu tenho uma regra de coloração, porque eu também quero ver os RLPs, entendeu? Então, os caras, às vezes, tomam uns stop meio ardido, uns lotão meio embaçado, saca? E aí eu quero ver aonde que foi esses stops aí, para ver se isso foi momentâneo ou não. Então, pessoal, vocês observaram, identificaram, nós trocamos uma ideia em relação à minha tela. Não sei se deu para perceber, tá? Mas essa parte aqui é mini, tá? Então, onde a seta vai estar mostrando de rosinha, isso mini, isso mini, isso mini. Então, eu tenho essa classificação aqui para o mini, isso fica na minha cara, tá? E o resto para o cheio. Jukira, essas informações aqui, no curto prazo, elas te norteiam, você consegue... Por que que você não coloca o contrário? Porque desse jeito aqui eu consigo identificar bem, por mais que seja pequeno, tá? Eu tenho mais um outro ordem original desse numa outra tela, acima de, se eu não me engano, é de 200 minis, entendeu? Então aqui é a partir de 29, hoje que eu estou usando. Aqui é a partir de 50 minis contratos no book.
29 a partir no Times in Trades, aqui no ordem original. Aqui é suja do mesmo jeito que eu no filtro, tá? E aqui, acima de 100 mini contratos aqui eu estou filtrando. RLP, tá? Por ordem direta, Volume Price, você vem aqui, seleciona esse cara para literalmente mostrar só os diretos, entendeu? Botão direito, você vem aqui e mostra os diretos. Se eu colocasse padrão, ele ia colocar tudo junto, tá? Então aqui eu coloco por direto. Ah, alguém vai me perguntar, Juquira, mas isso daqui que você está mostrando é a mesma coisa que isso daqui no curto prazo? Ou então você consegue vir fazer isso daqui? Eu sei, eu não sou idiota não, tá? Tem todo um contexto aqui por trás e você consegue ver o percentual de cada barra por direto. Cara, geralmente eu gosto de fazer assim e colocar os diretos para ser separado para mim entender qual é a intensidade, principalmente do movimento, tá? Então eu gosto de fazer isso. Eu não gosto de deixar essa representatividade dessa forma, porque eu quero analisar de uma forma individual. Então, para mim ter mais clareza desse jeito do que desse jeito, tá? Eu já recebi esse tipo já fui indagado por isso, mas eu prefiro utilizar desse jeito, tá bom? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Gráfico não tem muita não tem muito segredo, tá? O gráfico eu utilizo o gráfico de 5Ps ou de 10P. Por que que eu utilizo o gráfico de P e não utilizo o gráfico de Renko? O gráfico de Renko é muito bom. Gráfico normal de 5, 10, 15 minutos diário, 60 é muito bom, mas eu prefiro, para mim entender o que aconteceu para trás, eu prefiro praticamente usar 3, 5 e 10 Ps, tá? Para mim ver o desenho, principalmente se está um mercado que oscilou bastante, eu gosto de ver esse rabiscado do mercado em função de um gráfico de P. E basicamente é isso, pessoal. Basicamente é essa minha tela, é uma tela de notebook que eu utilizo para operar todos os dias, tá? Não agora em dezembro, que eu praticamente parei de operar por conta da volatilidade em função da liquidez, tá? Hoje é dia 30 de dezembro, estou na casa dos meus pais e decidi fazer essa aula aqui para ajudar a rapaziada. Só mais um detalhe que eu não falei. Isso daqui, ó. Isso daqui é o DJI, né? E isso daqui é o nosso Wingfoot, o nosso índice futuro, né? Então, era só isso que estava faltando para a gente conversar. Pessoal, é o seguinte, essa tela que você está vendo aqui, se você quiser ela, eu te passo, tá? Lá, você pode me chamar no Instagram. E se caso, eu ainda não sei porque eu não coloquei no e-mail, né? Eu não coloquei eu não sei o tamanho do arquivo que eu consigo subir lá no e-mail, entendeu? Se caso eu conseguir subir no e-mail, ela vai estar lá bonitinha anexada, esse arquivo aqui. Se caso eu não conseguir, você pode me chamar, tá? Você pode me chamar lá no meu Instagram, @Jukira, Jukira, _, fala assim, irmão, me passa a tela aí, que eu vou te passar, tá? E é isso, pessoal. Espero ter ajudado de alguma maneira vocês, tá? A limpar um pouco os olhos, tá? Colocar aqui um pouco do meu óculos em vocês. Estou sempre aberto aí para quem quiser trocar ideia lá no Instagram, tá? E ajudar vocês de alguma maneira. E tamo junto. Forte abraço.